Olá, estamos começando o UrbanView Debate, uma edição especial do programa UrbanView que é realizada a cada semestre. O tema desse programa aborda a questão dos aeroportos regionais. Vamos discutir aqui com os nossos convidados a importância da aviação regional no Brasil, um dos principais mecanismos atuais para o incentivo ao desenvolvimento das cidades médias e pequenas. A descentralização da aviação é apresentada como uma oportunidade para o desenvolvimento do setor, em uma segunda etapa de incentivos do governo, após a concessão dos principais aeroportos do país, que inclusive a gente já debateu aqui em outras edições do UrbanView. Aqui ao meu lado está Sandra Lanza, que co-apresenta o programa comigo. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Tudo bem. E bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição especial do UrbanView Debate. Sejam bem-vindos. Bom, para debater esse tema, como o Gilberto já colocou, tão interessante, nós temos alguns convidados aqui. Ao meu lado direito, Tomás Assunção, engenheiro e presidente da Urban Systems. Marcelo Ribeiro, diretor de planejamento da Azul Linhas Aéreas. Ao meu lado esquerdo, Jorge Leal, professor de aeroportos e transporte aéreo da Escola Politécnica da USP. E também Sebastião Cavalli, secretário de Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia da Prefeitura de São José dos Campos. Lembrando que você pode participar por meio do e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Estou aqui online aguardando a participação de vocês. É isso aí, mande sua pergunta para nós e participe também ao vivo desse debate. Nós vamos conversar hoje, entre outros assuntos, sobre a demanda para o desenvolvimento de 270 aeroportos regionais, quais os pontos mais importantes do chamado Plano de Aviação Regional do Governo Federal e qual o papel do transporte de cargas na aviação regional. E o nosso primeiro tema tem como base, tem como ponto de partida uma afirmação do ministro da Aviação Civil, Moreira Franco. Diz ele, o crescimento do interior vem sendo superior ao das áreas urbanas. Este é um dado que impõe a necessidade de corrermos para garantir uma infraestrutura que permita que esse crescimento se consolide e se dê de maneira mais forte e com menos custos. Tomás, eu vou convidar você para abrir esse debate perguntando o seguinte, qual é o papel dos aeroportos regionais como indutores do crescimento descentralizado do Brasil, principalmente quando se fala em cidades médias? Bom, obrigado de estar aqui com vocês, obrigado dos nossos convidados estarem presentes. Esse assunto é um assunto apaixonante, a Urban tem se envolvido diretamente desde a construção do ranking dos aeroportos regionais. E o lastro desse pensamento do ministro, que é o pensamento também da presidente, é que o desenvolvimento econômico regional possa ser facilitado a partir do momento em que a conectividade de negócios seja factível de ser feita pelos aeroportos, né? Então, existem diversas cidades com uma taxa de crescimento grande, estruturas econômicas muito boas, de cadeias produtivas significativas em algumas cidades do interior e centro-oeste e assim por diante, onde o avião é um elemento estruturador da conectividade de negócios. Então, acho que o grande olhar desse processo é que a base é uma base econômica de desenvolvimento, onde o voo, o avião, é um elemento organizador dessa base de negócio. Então, voar para cidades onde você tenha negócios se desenvolvendo é o que fará o Brasil crescer mais, favorecer a economia e assim por diante. E é uma interiorização da economia. Basicamente, minha leitura é essa. Mas eu acho que teremos aqui os especialistas para esta colocação mais apropriada. Muito bem, parafraseando, o governar é abrir estradas, o governar agora seria abrir aeroportos? Aeroportos, perdão? Eu não sei se abrir aeroportos, mas certamente existe uma correlação muito forte entre a desenvolvimento econômico de uma região e a existência de aeroportos. Quer dizer, se você tem tráfego aéreo, você tem desenvolvimento econômico e vice-versa. Nós estamos sempre discutindo na academia, vamos dizer, o que começa primeiro. Se você bota um aeroporto, você tem desenvolvimento econômico, é o contrário. Normalmente você tem regiões mais isoladas que você precisa do aeroporto. A Carajás começou com uma operação muito antiga na Vasco, que tinha DC-6 cargueiro. Nós levamos o DC-6 para lá e começou a partir dessa operação. Mas normalmente o que você faz, você tem uma demanda, tem um aeroporto, esse aeroporto começa a ter aviação geral, aviões executivos, aviação geral, e depois você começa a criar uma massa crítica que permita você começar com uma aviação regional de pequena escala, uma aviação regional de maior escala,
até que você vai aumentando progressivamente. Mas certamente existe uma correlação muito forte entre demanda de transporte aéreo e atividade econômica. Muito bem. Marcelo, qual a tua opinião sobre o aeroporto regional como indutor desse crescimento, dessa descentralização do crescimento brasileiro? Bom, sem dúvida, como o Léo colocou, o aeroporto é um indutor de desenvolvimento por si só, né? O serviço de transporte aéreo, ele permite que as cidades se liguem ao mundo. E tem realidades muito diferentes no Brasil, né? Tem desde as questões das cidades com que o transporte aéreo caracteriza o acesso àquela cidade, porque ela é isolada de certa forma. Tem uma questão de ampliação, ou seja, a cidade já tem um acesso rodoviário ou por outras formas de transportes, a região no entorno dela adequado, mas quando existe o transporte aéreo, ela amplia as fronteiras dela e os horizontes dela. E tem a questão de aceleração de negócios, ou seja, cidades que já têm, de certa forma, uma ligação com uma cidade vizinha ou com a capital do estado, mas que quando você coloca mais voos ou mais frequências, o efeito multiplicador é enorme. Ou seja, ela não é necessariamente isolada do mundo, mas o aumento de serviços ou a diversidade de rotas traz uma aceleração muito grande dos negócios. E o Brasil tem se desenvolvido mais no interior do que nas grandes cidades. Então a gente vive num país que está se tornando, já e cada vez mais é o celeiro do mundo, que o agronegócio empurra as fronteiras e leva o desenvolvimento para o interior do país, e essas localidades se desenvolvem a taxas muito mais elevadas que o resto do país, mas precisam de acesso. Né? Especificamente, a empresa a qual eu represento persegue, que é a Azul, persegue as rotas ligadas ao agronegócio e aos grandes investimentos de infraestrutura. Muito bem. Cavalli, você é secretário de Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia do município de São José dos Campos, que dispensa, além de ser um grande polo regional, é sede da Embraer, está muito intimamente ligado à aviação. Como é que você vê a importância da questão do aeroporto como indutor do crescimento? Bom, o desenvolvimento econômico de uma região, ela tem uma relação muito forte com um ambiente competitivo do município, né? O que faz uma região ser competitiva? Uma região competitiva é uma região que tem indústrias, negócios competitivos e que tem alcance de mercado, né? E para ela ser competitiva, ela tem que ser flexibilidade e velocidade nas decisões, velocidade na logística, e tudo isso faz com que ela consiga aí enfrentar, né, todas as variáveis aí que influenciam nessa competitividade. Se você tem acesso a uma região, se você consegue disponibilizar, né, mercadorias nessa região, né, você consegue fazer com que ela prospere e que as pessoas, os empresários tenham interesse nessa região. Se você não tem acesso, né, as pessoas optam por onde tem acesso. Eu diria que, assim, né, alguém já disse, né, todo artista, né, vai onde o povo está, né? Todo empresário vai onde o lucro está. Então só que os empresários precisam ir com velocidade por causa dessa competitividade, né? Então o meio aéreo, né, a aviação comercial assume uma relevância muito grande para o desenvolvimento econômico de uma região. Para São José dos Campos, particularmente, é essencial, porque nós estamos, né, entre Rio e São Paulo, né, porque lá nós temos indústrias de alta tecnologia, a única fábrica de aviões, né, de categoria transporte regional, né, a terceira do mundo, está em São José dos Campos. Então, eu diria que para o Vale do Paraíba, para o desenvolvimento dessa região, né, linhas aéreas, né, aviação regional, é um aspecto importante de competitividade e de desenvolvimento. Bem, agora falando em números um pouquinho, a presidente Dilma Rousseff, ao falar a uma plateia de empresários no seminário Brasil-França, em dezembro de 2012, afirmou que pretendia construir 800 aeroportos regionais no país. Depois, a presidente não demorou a baixar esse número para 270 aeroportos, que seriam construídos, reformados e modernizados de acordo com um plano orçado em aproximadamente 7,3 bilhões.
Uma medida provisória foi enviada ao Congresso Nacional e convertida em lei em junho de 2013. Agora informa-se que a medida provisória 652, que cria o programa Incentivo ao Desenvolvimento da Aviação Regional do Brasil, expira nesta segunda-feira, a ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, o que adiará o plano para 2015. Eu tenho uma pergunta para o Jorge Leal. O número de 270 aeroportos regionais é viável? Os 800 e poucos aeroportos que a Dilma falou inicialmente, ela estava se referindo aos 800 e poucos aeroportos públicos que existem no Brasil. Esse é o total de aeroportos públicos, tem mais ou menos 2.000 e poucos aeroportos privados. O Brasil é o segundo país depois dos Estados Unidos com quantidade de aeroportos no mundo. Os 270 que foram indicados por ela é uma coisa interessante. Ele sempre se diz que a área de captação de aeroporto é da ordem de 100 quilômetros de raio, um círculo de 100 km de raio. Se você pegar um círculo de 100 km de raio e dividir a área do Brasil por um círculo pela área de um círculo de 100 km de raio, você vai chegar exatamente a 270,2 aeroportos, vamos dizer. É um número cabalístico. A origem é essa, o número cabalístico é o número matemático, está ligado ao pi. Mas o fato é que me parece um pouco exagerado. O Brasil já teve, na década de 50, na década de 60, já teve mais ou menos umas 350 cidades servidas, mas havia uma outra conjuntura, o histórico era diferente. Nós não tínhamos estradas e nós tínhamos uma oferta muito grande de avião barato. DC-3, depois da Segunda Guerra, foi vendido a preço de banana, etc. Enfim, as companhias, e tinha subsídio. Então, a quantidade, eu estou estudando alguns aeroportos da Bahia, a Bahia já teve mais ou menos uns 8 ou 9 aeroportos servidos regularmente, estamos voltando a isso agora, mas enfim, você tinha uma quantidade muito grande de aeroportos. Depois, o governo o custo começou a ficar alto, o subsídio começou a reduzir, reduziu-se significativamente, ou zerou o subsídio, e houve uma queda muito grande da quantidade de aeroportos servidos, que só cresceu em 1975, quando o governo criou o CITAR, Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, para alavancar a Embraer, para alavancar a entrada do Bandeirante, e aí houve um aumento de cidades servidas de novo, que depois começaram a cair progressivamente. Hoje em dia, Marcelo deve poder me corrigir, nós estamos na base de 120 cidades, das quais a Azul serve mais de 100, se não me engano. Então, A Azul serve 103 e algo em torno de 115 a 120 cidades servidas no total. E nós queremos aumentar isso para 270. Eu sempre brinquei que se o governo quer aumentar para 270, ele já acertou com o BEC russo, e o BEC russo são as empresas aéreas. Você fazer aeroporto, você tem que conversar com as empresas. Então não é à toa que depois dessa ideia de ter 270, veio logo em seguida a parte de subsídios das empresas aéreas, que é uma coisa que está sendo discutida ainda. Agora, não me parece razoável que você tenha, de imediato, 270 aeroportos. Tem vários que estão muito próximos um do outro. A ABETAR, que é a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Aéreo Regional, que praticamente deixou de existir, ela tinha feito um estudo que indicava que 180 já ajudaria muito. A ABAR colocou, além dos atuais, botou mais 60. Então, os dois números batem mais ou menos. Estamos chegando a 180. Senão, se nós pudéssemos mirar em 180, mais ou menos, numa primeira fase, 270 depois, é uma coisa razoável. Se eu me permite completar, nós, Azul, nós vemos a possibilidade de estender o serviço para mais 30 cidades no prazo de 2 a 3 anos, o que levaria um número total aproximadamente a 145 cidades nesse prazo. Agora, é preciso dizer também que o plano de aviação regional não é feito para os próximos 2 a 3 anos, né? Então, eu concordo absolutamente com o que você colocou. 270 aeroportos não é razoável nesse momento, mas também o governo, quando ele fala da aviação regional, ele não fala só de serviço aéreo de transporte regular. Tem bastante investimento em aeroportos que provavelmente não terão serviço de transporte aéreo regular, mas precisam ter infraestrutura adequada também para receber aviões particulares e aviões de empresas, etc. Ainda assim, há uma grande interrogação se 270 é um número razoável ou não. Provavelmente a longuíssimo prazo pode ser. Hoje não é, né? Pode falar. O que me chama a atenção também é que desses 270 aeroportos, 150 mais ou menos, sim, que é uma coisa razoável,
Nós estamos com um problema, talvez eu vá ter uma discussão com o Marcelo Bento agora, que é o seguinte: eu acredito que nós tenhamos que ter no Brasil aviões menores. Quando nós tínhamos um Bandeirante com 19 lugares, o Brasília com 30 lugares, o 145 com 50 lugares, o menor avião que a gente tem na prática hoje no Brasil, em escala, é o 72, o ATR-72, que tem 70 lugares. Você começar a querer aumentar a capilaridade do transporte aéreo com um avião de 70 lugares é muito complicado. Então você tem que ter, com subsídio efetivamente, você tem que botar aviões menores para que você possa atingir comunidades menores que não têm uma demanda suficiente para que seja colocar 30 passageiros por dia, mas com 15 passageiros por dia você já começa a atender. Nós temos alguns casos, o aeroporto de Lençóis, que é um aeroporto turístico, que é servido pela Azul, ele é atendido 2 vezes por semana. 2 a 3. 2 a 3 vezes por semana, mas enfim, você não tem demanda suficiente para colocar um voo diário, que é o ideal. Que quando você põe voo diário, você cria a regularidade, você estimula o empresário que quer ir, voltar, etc. Você não consegue fazer isso com um avião grande. Então, nós temos que buscar aviões menores de fato. Prova cabal disso é que há cerca de 10 anos atrás, a TAM operava o Caravan, que era um avião que naquela época operava com 15 lugares. Nós tínhamos mais de 200 aeroportos servidos no Brasil naquela época. Depois caiu rapidamente quando o Caravan deixou de voar. Eu quero pegar um gancho nessa colocação, que é o seguinte: nós fizemos um estudo do ranking dos aeroportos regionais, desses 270, a base que a gente usou, conversando aqui com o Marcelo e a mesma colocação dele, foi uma base econômica. Quais são os municípios que economicamente são demandadores de voos por conta daquilo que o Cavalli falou? O executivo quer voar, ele quer rapidamente chegar e quer voltar. Né? Ele quer ter um voo onde ele provavelmente vai de manhã e volte de noite, ou que ele eventualmente durma e volte no dia seguinte de manhã. Em distâncias onde você tem 2, 3 horas de automóvel, os negócios acabam dependendo dessa questão rodoviária. Quando nós fizemos esses estudos e levantamos uma série de fatores de relevância, a gente percebeu nitidamente que tem 3 atores muito fortes. Tem a economia local, tem a companhia de aviação que quer ou deve voar para lá a partir dessa equação, e tem o aeroporto que tem que ter condições mínimas de receber a companhia de aviação. São José dos Campos foi a cidade eleita, a primeira cidade do ranking, porque a base é de negócio, pujança de negócio, condições econômicas de se desenvolver. Porém, o aeroporto, as pessoas não voam para lá. A Azul estava voando, acho que parou o voo, agora acho que vai voar novamente, não é? A Azul continua voando, mas deve parar. Pois é. Então, eu queria entender um pouco, e aí, Marcelo e Cavalli, como é que funciona esse trinômio aqui para que esse desenvolvimento econômico que foi mapeado em São José dos Campos, com cadeias produtivas significativas, passíveis de algumas delas serem transportadas por aeroporto, por avião, a indústria de fármacos, a indústria aeroespacial, a indústria automobilística, parte da indústria automobilística, os eletroeletrônicos têm massa crítica e tem preço para poder ser transportado por avião. E, no entanto, tem essa pujança de negócios e a Azul não voa. Ou não está voando como deveria voar, talvez. Não sei se você me permite, Cavalli, falar um pouco antes. São José dos Campos é um caso único. Não é um caso que dá para generalizar, porque tem outros exemplos de cidades no Brasil com menos pujança econômica e que, no entanto, têm um serviço aéreo regular. A maldição de São José dos Campos, eu diria, é a proximidade com Guarulhos. Guarulhos se tornou um magneto, né, em torno de todas as cidades próximas, né, apesar de São José não ser tão próximo assim, mas a conveniência do deslocamento de São José dos Campos e do Vale do Paraíba de uma maneira geral para Guarulhos, por conta das rodovias, por conta da facilidade de se pegar um ônibus no centro da cidade e descer na porta de Guarulhos, mata a conveniência do aeroporto local. A oferta tremenda que existe em Guarulhos hoje, com a competição toda que existe, aviões de grande porte, mesmo para voos domésticos, faz com que as tarifas de Guarulhos sejam, obviamente, mais competitivas.
e acaba que o público da própria cidade se desloca facilmente até Guarulhos e se aproveita da maior oferta de destinos e de assentos e de tarifas que existe lá. Isso foi um fator crucial que acabou nos levando a considerar deixar a cidade. Do ponto de vista no nosso levantamento, cerca de 85% dos voos que são feitos são para executivos. O tema do voo é negócio. Né? E voar de São Paulo, que é o grande coração de negócios, você tem o pessoal do interior que voa para São Paulo, mas você tem São Paulo que voa para o interior também. Né? E enfrentar uma Dutra, quem sai de São Paulo, para sair de São Paulo, você demora um X tempo. Se você voasse por exemplo, de Congonhas para lá, você tem uma escala significativa, não tem? Mas aí entram outras questões, né, de disponibilidade da infraestrutura. Congonhas não é um aeroporto que dispõe de slots. Então, assim, não é uma realidade esperar que alguma empresa aérea vá ter um voo de Congonhas para São José dos Campos, ou mesmo outras cidades mais próximas à capital. O serviço que a Azul investiu em vários serviços diferentes, Curitiba, Belo Horizonte, Viracopos e Rio de Janeiro. O único que teve mais viabilidade, teve mais sucesso, foi o serviço para o Rio de Janeiro, porque, vamos dizer assim, faz sentido, né? Para ir para Guarulhos você volta para depois ir, e esse é o serviço que a gente tem mantido até hoje. Eu acho que, voltando só aos 270 aeroportos, né, eu acho que é uma equação, a equação do desenvolvimento, né, dos aeroportos regionais tem algumas variáveis, e quando quer colocar no mesmo problema todas as variáveis, a solução é muito mais complexa. Né? Então, é lógico, o Brasil, com as dimensões que tem, né, a gente precisa de aeroportos regionais para chegar nesses pontos, quando for necessário, e ter talvez um mínimo, né, de possibilidades de acesso, o problema de saúde, educação, né, para a gente realmente ter integração social, né, territorial. Esse é um aspecto. Outro é o desenvolvimento dos aeroportos para fins comerciais, linhas comerciais regulares. E aí, no caso específico de São José dos Campos, né, também tem uma equação que eu acho que não é tão complexa, mas ela tem que ser dimensionada e tem que ser bem resolvida. Nós temos em São José 700 mil habitantes, tá certo? Nós temos no Vale do Paraíba, que saem de São José para ir para Guarulhos ou para Congonhas, né? 2 milhões de habitantes, né? E nós já fizemos vários estudos, né? E nós temos lá potencial para 1 milhão de passageiros anos, tranquilamente. Tá? Ribeirão tem o mesmo número de habitantes, tá certo? Tem um PIB 25% menor, um PIB per capita 25% menor, e tem 1 milhão e 200 passageiros ano e um desenvolvimento, né, atrelado à atividade aérea regular. Tem um aspecto, né, que eu gostaria que... A Azul saindo de São José, isso a gente não encara assim, Marcelo, como a Azul estivesse saindo. Na verdade, as empresas não querem operar, não se interessam em operar. As empresas não se interessam. Por que elas não se interessam? Porque elas têm a oportunidade de operar em aeroportos mais lucrativos, o que é perfeitamente normal. Tá certo? E aí entra o governo com o papel de ter um equilíbrio. Né? Do ponto de vista de empresa aérea, a gente tem que colocar no mesmo nível de importância, por exemplo, lucratividade e segurança de voo. Tá certo? Do ponto de vista governo, a gente tem que colocar, do ponto de vista desenvolvimento de empresas aéreas, fortalecimento dessas empresas e desenvolvimento regional. Me parece que nesse momento, né, as condições, né, as políticas, fez com que isso tivesse desbalanceado. Qualquer empresa que opera com uma lucratividade em Guarulhos e no Santos Dumont não vai fazer, não vai ser beneficente, não vai fazer caridade e operar lá para desenvolver uma região. Ela tem que ter condições para operar lá. Agora, essas condições, particularmente, e eu conheço bem São José, elas existem, mas tem algumas
algumas rotinas, processos que fazem que a pessoa opte por isso que talvez tem que e nós estamos trabalhando junto às empresas, é excelente estar aqui junto com uma delas, com a Azul, de ver isso. Por exemplo, como que se faz quando uma empresa precisa colocar um funcionário, tá certo, em outra localidade, né? Como que ela vai? Vai lá, entra na internet hoje, vê lá todas as opções de tarifa, opta pela mais barata. São José está fora do jogo. Por quê? Porque a operação em outro lugar. Então, esse custo e a possibilidade que o governo nos dá das empresas operarem só em grandes aeroportos, desestimula ela a operar em outros. E não há força que faça isso se reverter. Por exemplo, a medida provisória teria essa 652, 2014, teria um mecanismo de fomento para o desenvolvimento dos aeroportos regionais, para o desenvolvimento dos aeroportos. Seria um mecanismo. Mas me parece que não foi prioridade, porque ela não foi votada. Então, está desequilibrado e nós precisamos ver de que maneira, integradamente, todo mundo quer o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da região, de que maneira, integradamente, nós vamos colocar, né, no mesmo patamar de importância, né, fortalecimento das empresas aéreas e desenvolvimento regional das coisas. Não tem o porquê alguém, né, por exemplo, de Aparecida, achar que ir para Guarulhos, pegar um avião passando em frente de São José. Não tem o porquê alguém que São José, por mais confortável que seja o ônibus, queira pegar um ônibus antes, entendeu? Passando por uma estrada que é complicada, quando ela para, ninguém pega mais. Né? E nós temos lá a possibilidade de ter 16 voos diários para Curitiba, entendeu? Para Belo Horizonte, para Brasília e para o Rio de Janeiro, o que colocaria todo mundo do Vale do Paraíba e 16 voos por dia é muito pouco. Ainda é muito pouco. É um voo a cada um pouco mais de uma hora, entendeu? Onde talvez em Guarulhos e Congonhas, Santos Dumont, seja um voo a cada 3 minutos, alguma coisa do tipo. Então, acho que nós temos que trabalhar junto para que realmente a gente consiga levar o empresário da aviação regional a ter lucratividade. Ok? Queria complementar uma coisa que o Carvalho falou, ele tem toda a razão. Nós temos 820 aeroportos no Brasil e nós temos obrigação de mantê-los. Os 270 do programa são para a aviação regional, que eu acredito que tenha que ser um pouco pensado, que talvez não seja necessário, como bem falou Marcelo Bento, sejam necessários tantos aeroportos de imediato para a aviação regional. Não vamos esquecer, e a parte que você falou lembrou muito bem o resultado, o que dá lucro de fato. O Rolim estava vivo, ele operava 42 Caravans, e os 42 Caravans eram o resultado de 42 aviões com as tripulações, 2 tripulantes para cada um deles, não sei o que lá, era exatamente igual ao resultado de 2 frequências diárias para o aeroporto entre Congonhas e Curitiba. Então, quando o Rolim morreu, alguém olhou e falou, escuta, essa equação não fecha esse negócio. O Rolim acreditava na capilaridade, isso é uma coisa importante. Então, eu acho que o governo deve fazer algum tipo de incentivo, de fato, na capilaridade. Porque nós só tivemos capilaridade quando o governo fez RIM, Rede de Integração Nacional, lá atrás, colocou o CITAR, e nós temos que voltar a fazer isso daqui. Agora, eu pergunto para o Marcelo o seguinte, está difícil manter o voo com um avião de 70 lugares. Agora, a pergunta é a seguinte, você bota um avião de 30 lugares, talvez você consiga fazer um voo diário, ou 2 voos diários entre Rio e São Paulo, e eventualmente cativar. Eu só estou puxando o braço para a minha sardinha e provocando um pouco, porque nós estamos precisando de voos menores. Só sem querer pular, Marcelo, se me permite, sim, lógico. Tem um empresário em São José dos Campos que tem 3 aviões desse tipo. Tá certo? Falou, olha, nós não vamos criar o transporte aéreo de Marília, né? Vamos criar o transporte aéreo de São José. Ele falou, eu crio, Carvalho. A gente pega, coloca esses 3 aviões para voar. Mas se me derem um slot em Guarulhos, eu vou para Guarulhos, hein? Tá certo. Tem... Entendeu? O papel do governo, ele tem que se impor. O transporte aéreo é público, é uma concessão. E do jeito que está, ele está privilegiando, tá certo, as cidades desenvolvidas.
E o papel do governo é exatamente orientar. Isso daqui Orientar através de uma maneira equilibrada, Exatamente. sem atrapalhar o empreendedorismo, o empreendedor. Tem especificidades, né? Assim, bom, em primeiro lugar, cada empresa tem que escolher o seu nicho de mercado, né? A Azul escolheu uma plataforma de 70 a 120 assentos, vamos dizer assim, para ela operar. Outras empresas poderão se interessar, ou mesmo empresas que já existem poderão florescer operando equipamentos menores, né? De 10 assentos, como o Caravan hoje até 42 assentos, como o ATR-42, 45 assentos. Então, acho que o plano de aviação regional vai fazer com que algumas empresas se desenvolvam, muito pequenas hoje, ou mesmo surjam novas em alguns nichos que a Azul hoje não atende e não pretende atender, talvez. Agora, tem coisa, São José dos Campos, de novo, né, como a gente estava falando, não é o caso de ter um avião menor, porque o avião menor tem um custo por assento infinitamente maior, então eu continuo não conseguindo concorrer com a oferta que existe a 80 quilômetros de distância em Guarulhos. Você está sem subsídio. Sim, com o subsídio e o plano de aviação regional como ele foi concebido, tem o condão de atender de duas formas. Não só ele subsidia a companhia aérea, mas como ele também isenta as tarifas aeroportuárias para a companhia aérea e para o passageiro a princípio. Lógico que o plano ainda vai sofrer modificações, tudo, mas a proposta inicial era essa. Então, ele atende de duas formas essa equalização, esse balanceamento, né, entre aeroportos maiores e aeroportos menores. Fora o investimento no aeroporto propriamente dito. O caso de São José, enfim, é um aeroporto excelente, né, não tenho o que se dizer do aeroporto. Mas existem outras situações também que a gente consegue operar aeronaves maiores, a demanda está lá, mas a operação do aeroporto é um desastre, porque o aeroporto não tem os equipamentos necessários para garantir uma operação saudável, economicamente viável. Tem cidades que no inverno a gente praticamente tem que sair da cidade, porque a quantidade de voos que não conseguem pousar é tão grande que não vale a pena manter a operação. Ou se sai de uma operação de 3 voos para 1 voo. Isso é um horror quando a gente fala de desenvolvimento, né, de fomento de mercado e mesmo de competitividade do serviço prestado a essas cidades em relação a outras cidades maiores no entorno. Nós temos uma participação aqui de um internauta que Pois enviou uma pergunta que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Uma pergunta muito interessante, aliás, obrigada, Paulo Mena Barreto, que mandou a questão para a gente. Você pode participar também por meio do e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Paulo fala o seguinte: na cidade de Mogi Mirim, temos um aeroporto com possibilidade de expansão, asfaltamento de pista, etc. Estrategicamente situado entre 3 cidades, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira, abrangendo cerca de 350 mil habitantes numa região muito industrializada. Estamos tentando buscar verbas federais para viabilizar o aeroporto regional, que pode inclusive ser uma alternativa para Viracopos. O que os senhores acham da viabilidade deste aeroporto? Ele complementa uma parceria público-privada. Seria uma boa forma de se construir aeroportos? Boa pergunta, não sei te responder. Eu não conheço a região, 350 mil habitantes é uma região interessante, mas tem uma cidade bem perto de lá, ao que me consta, eu não sou paulista, não conheço muito bem o interior, mas enfim, São João da Boa Vista. É uma cidade, o Tomás pode falar com mais propriedade do que eu. Eu acho que, além disso, tem uma proximidade com Viracopos. Exato. Né? Viracopos imanta todo aquele eixo de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Jaguariúna. Então, toda aquela região, assim como a região do Vale, são imantadas por Viracopos. Né? Então, e essa escala de Mogi Mirim e essa diversidade de negócios que tem lá não é suficiente para um aeroporto funcionar lá com essa proximidade de Viracopos. Eu posso dizer que não está no nosso radar, principalmente porque, como maior operador de Viracopos, a gente, de certa forma, tenta preservar a área de captação de Viracopos. É que tem a questão do hub também, né? Que é importante. questão Você do tem hub. toda a centraliza, digamos, toda a operação da companhia num determinado aeroporto. Né? E Viracopos, por estar no entroncamento logístico de rodovias, no final de contas, a área de abrangência dele se tornou enorme, abrange o sul de Minas. Nós tivemos exemplos de cidades no sul de Minas que nós servíamos e deixamos de servir porque as pessoas pegam um carro naturalmente e vão para Viracopos.
Em Mojimirim, eu conheço um pouco a região, incorre nesse mesmo caso. Agora, quando a gente fala a longuíssimo prazo, né, um desenvolvimento muito grande da aviação regional do país, pode ser que aconteça, mas no curto prazo realmente não está no nosso radar. Existe uma hierarquia, obviamente essa hierarquia econômica para esses 270 que nós selecionamos 100 aeroportos e criamos um rating, né, um ranking para dar essa hierarquia de interesse. Sem dúvida alguma, no longuíssimo prazo, você poderá ter aeroportos funcionando com essa escala, mas a gente tem que preencher primeiro as obviedades, do tipo São José dos Campos, Ribeirão Preto, Maringá, tem um monte de cidades que estão hoje já despontando, como cidades target para a companhia. Agora, o que é importante nisso daí, eu acho que o Paulo Mena Barreto colocou, é um instrumento de PPP. Eu acho que esse instrumento é um instrumento válido que as prefeituras passarão a usar, porque, obviamente, os operadores dos aeroportos irão ficar operando não somente os aeroportos grandes, mas vão ter que operar aeroportos também. Então, no negócio de operação de aeroportos. Então, vão buscar operar aeroportos menores. Esta operação de aeroportos regionais provavelmente se dará em torno de uma PPP. Ou o modelo de uma concessão, no modelo que o governo fez para os grandes aeroportos. Eu vou me permitir discordar um pouquinho de você, Pode Tomás, discordar. porque a operação de grandes aeroportos, como a gente tem visto, no caso das concessões recentes, é obviamente atrativa e rentável. Aeroportos regionais não são um negócio viável para um operador privado que queira sobreviver dele. Olha, em muitos lugares do mundo também não é. Tanto é que a maioria dos aeroportos pequenos pertencem às comunidades. Sim, mas quando você tem uma política de incentivos atrelada... Mas a política de incentivos, como ela está sendo concebida, ela não subsidia o aeroporto, ela subsidia as taxas pagas aos aeroportos pelas companhias aéreas e pelos passageiros. Essas taxas hoje, para um pequeno aeroporto regional, não são suficientes para manter a infraestrutura aeroportuária de um aeroporto. Eu estou longe de ser um doutor em aeroportos. Você, Léo, conhece muito mais do que eu acho, da operação de um aeroporto, mas o que a gente experimenta e o que a gente vê, assim, o nível de investimento necessário para um aeroporto regional de pequeno porte, ou mesmo chegando a médio, é grande. O investimento para se manter esse aeroporto funcionando é grande também, e as taxas hoje, como elas estão concebidas, não são suficientes para manter o dia a dia desse aeroporto. Mas o aeroporto vai viver só de taxas? Não. Receitas Pois mas quando a gente fala de um aeroporto que tem 15 voos por dia que seja, a receita da área comercial do aeroporto, que é o que sustenta os grandes aeroportos, não é grande. Não é uma grande receita. Então, de novo, eu não sou um doutor, eu não conheço profundamente a economia dos aeroportos, mas eu acho que existe se superestima a capacidade da iniciativa privada construir e manter aeroportos. Eu tenho uma dúvida aqui. Nós estamos falando muito, por exemplo, você representa a Azul Linhas Aéreas, que é uma companhia aérea que transporta passageiro, ou seja, a pessoa vai no balcão, na internet, compra passagem, entra no avião e... Sim. Agora, a gente tem uma aviação executiva muito pujante aqui no Brasil, né? Seja de helicópteros, né? O pessoal sempre fala que o Brasil é o país que tem a segunda, terceira, enfim, recordo certo, frota de helicópteros do mundo, e eu já viajei, inclusive, a negócios em vários jatos executivos, e todos os pilotos e proprietários de jatos executivos reclamam da mesma história. Não tem aeroporto, pista lotada, não tem slot, não tem Jundiaí, não tem Sorocaba, não tem Congonhas, não tem... Esse mercado gigante da aviação executiva no Brasil não é servido para esses aeroportos regionais? Deveria não interessa ser. a eles? Mas tem alguns aspectos interessantes que você levantou. Você tem, agora em São Paulo, a região da Grande São Paulo, Vale incluído, você tem o Catarina, que é um investimento privado, você tem o Aerovale e está se tentando ainda o lado sul, lá do... Parelheiros. Parelheiros. Está meio confuso, mas enfim, você tem dois que estão adiantados de fato. Quer dizer, isso daqui... já está com aprovação, está com licença. Você está com o Jundiaí completamente tomado, você não tem mais lugar nenhum para botar
avião em Amarais, de fato está totalmente Amarais fechado. está tomado? Você tem potencial. Ainda tem a desativação do campo de Marte, né? Que está se estudando, etc. Está se estudando. Mas tem um ponto aí que é interessante. O governo, 3 engenheiros, eu posso falar mal. O governo deu uma de engenheiro e falou assim, olha, vamos cobrar tarifa de pouso pelo peso do avião, ponto, tá certo? Então, a gente vê um Learjet pousando em Congonhas, pagando tipo R$7 para fazer o pouso lá, e eu estou pagando R$25 por hora o estacionamento do meu carro. Quer dizer, o governo tem que mudar essa concepção para permitir que a aviação, não que eu vá querer esfolar a aviação executiva, mas ela tem mais condições de pagar Coerência, né? do que a aviação regular. A aviação regular, ela se mantém a duras penas tentando manter um resultado bom. Você sabe, a gente está vendo a aviação no mundo inteiro, ela é cíclica, tem lados bons, tem lados ruins, mas enfim, o fato é que nós temos condições de mudar, o governo tem que fazer o dever de casa dele, tem que mudar um pouco essa maneira de fazer taxação e permitir, eventualmente, dar um bônus para as companhias regulares e agravar um pouco mais as tarifas de aviação executiva. A aviação executiva, ela sempre vai ser a ponta de lança do transporte. Transporte aéreo começa com a aviação executiva. E o transporte em si começa com ônibus, vai para a executiva, vai para o carro, vai para a aviação executiva, depois vai para a aviação regular. Esse é o caminho natural, e quando nós estudamos as possibilidades de aeroportos, de desenvolver demanda em um aeroporto, a gente verifica o que tem de ônibus, etc., porque nos dá uma sensação. A outra coisa que é importante, que o governo não está fazendo dever de casa, ele está exigindo demais dos nossos aeroportos. Nós temos regulamentações no Brasil que são mais exigentes do que as regulamentações internacionais de aeroportos. Nós estamos com talvez uma Agência Nacional de Aviação Civil que está se formando agora, tem mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos. Ela tem que criar um pouco mais de massa crítica, mas ela perdeu uma experiência que o pessoal do DAC tinha, que tinha muitos anos de experiência, mas nós perdemos um pouco essa experiência, de fato, e não dá para fazer as restrições operacionais mais fortes do que a Organização de Aviação Civil Internacional, e nós temos que nos mirar na capacidade dos exemplos de fora. O que o americano fala? E o que a Commonwealth, a comunidade britânica fala? Eles são muito menos estritos do que nós. Nós não vamos piorar a segurança se nós fizermos isso. Não, acho que o modelo tem que ser repensado como um todo, né? Porque o aeroporto também não vive só de tarifa de taxa de embarque e desembarque. O aeroporto vive de outras coisas, né? Eu vejo o que aconteceu com a concessão e privatização dos aeroportos grandes, né? Você tem receitas acessórias hoje atingindo níveis de 50% da receita do aeroporto, né? 60%. Né? E isso, se você pensar numa escala menor, é passível de acontecer também nos aeroportos regionais. Você pode explorar atividades que são correlatas com o aeroporto, dependente do aeroporto. Veja o que aconteceu no aeroporto de Barretos, por exemplo. O Hospital do Câncer foi um mobilizador de que você teria uma conectividade com outros centros, porque lá se tornou um destino de tratamento de oncologia. E aí o aeroporto passou a ter um papel significativo nesse desenvolvimento desta área médica. Então, acho que quando a gente pensa de forma sistêmica de quais são as receitas que um aeroporto regional pode ter a partir da dinâmica das suas cadeias produtivas e da sua economia como um todo, o aeroporto pode passar a ter esse papel numa escala adequada de também ter receitas acessórias, que não somente a taxa de embarque, ou a taxa de pouso. Acho que o exemplo que, vamos dizer, que suporta o que nós dois dissemos, os aeroportos que tiveram sucesso como aeroportos privados e que são sustentáveis são os aeroportos que têm um grande tráfego de carga. A gente tem alguns exemplos de aeroportos em desenvolvimento dessa forma, mas o melhor talvez seja o aeroporto de Cabo Frio, que é um aeroporto privado, para o qual nós voamos, mas ele só se sustenta pelo transporte de carga.
E carga que vem no bojo do avião de passageiros. Não, ele Carga- recebe carga aviões mesmo? cargueiros. Cargueiro. É um dos poucos aeroportos no Brasil que pode receber um Antonov cargueiro, por exemplo. Então, Mas existe essa lógica de você ter um transporte de carga na barriga dos aviões de passageiros? Existe. Como início de processo, faz sentido. Mas não é suficiente para sustentar um aeroporto. Assim, os investimentos em aeroportos privados de pequeno porte que obtiveram sucesso, têm um tráfego de avião cargueiro puro. eu acho que tem algumas barreiras, né? Ou algumas variáveis que às vezes, no primeiro momento, a gente não consegue identificar. Você entendeu? Então, a pergunta do Paulo foi importante, porque falou de Viracopos. E eu lembro que quando o Viracopos, né, foi construído, ele era São José. Era São José. Por quê? Estava do lado de tudo isso que você está usando como justificativa. Eu falo, olha só, nós somos talvez Viracopos defasado no tempo. Tá certo? Porque ninguém voava lá, estava abandonado, as moscas. E a importância para o desenvolvimento econômico, esse modelo, e aí eu te digo que não saia de São José, que São José vai dar certo. Tá certo? Por quê? Porque ele transborda. Hoje o plano de desenvolvimento de Campinas e Viracopos só aconteceu por causa de uma reforma que teve que ser feita numa pista de Guarulhos, e aí desviaram todas as cargas, parte das cargas do voo para lá, e refizeram a logística, nunca mais retornaram. Hoje a carga que vai para São José, e nós podemos receber carga em São José, desce em Viracopos e vai de caminhão para São José e para o Vale. Tá certo? E hoje o plano de desenvolvimento, eu tive uma reunião semana passada, tá certo, de prefeitos em Campinas, tá certo? Um fórum de prefeitos, Fórum Nacional de Prefeitos, e o desenvolvimento da cidade está direcionado para o entorno do aeroporto de Viracopos. Tá certo? Então São José vai dar certo. Acredito. Eu acredito. Porque é exatamente o mesmo fenômeno. A mesma distância, o pessoal saía de Campinas, ia para Guarulhos, saía de Limeira, ia para Guarulhos, saía de toda a região ali e ia para Guarulhos. E hoje eles podem fazer o que a gente quer que aconteça em São José. Tem uma coisa muito interessante que você citou de Viracopos, que é o seguinte, acho que não foi a pista, não. O que aconteceu foi o seguinte, uma pessoa que é colega nosso, Tiano, inclusive, era o superintendente do aeroporto, e ele via que uma quantidade grande de empresas à volta de Campinas, elas recebiam carga via Guarulhos. Aí ele começou a fazer o seguinte, ele pediu para fazer um desembaraço alfandegário no aeroporto, um EAD, vamos dizer. Então ele começou a trazer a carga de caminhão, MIC-DTAS, quer dizer, manifestação de carga, despacho transaduaneiro rápidos, desembaraçava em Guarulhos. Quando começou a criar massa crítica, ele falou, escuta, vocês não querem trazer o avião direto para cá? Aí começou a fazer isso daqui. Então, a gente sempre acha que olha, a gente tem um bom aeroporto. Não, você tem que começar a trazer a carga, você tem que fazer com que a carga vá para lá de fato. Tem que se criar em São José, vocês têm a AD lá, ali do lado em Jacareí, eu acho. Não sei se tem, vocês têm que começar. Não, mas a gente pode fazer, já podemos fazer no aeroporto. Que aí você começa atrás de caminhão a carga. Quando a carga começar a criar massa crítica, você começa a fazer avião direto. E carga das cadeias produtivas que estão hoje em São José dos Campos são cargas De alto valor. de alto valor agregado. O seguro para transportar essas cargas por caminhão é altíssimo, altíssimo. E você tem lá a indústria farmacêutica, você tem a indústria aeroespacial, você tem a indústria automobilística, que uma parcela da indústria automobilística é passivo de transportar, Eletroeletrônica. Grande eletroeletrônica, A né? própria Então, aeronáutica, tudo. então, essa lógica que a gente tem desenhado nos nossos estudos, e fizemos isso para Viracopos, estamos fazendo para o Galeão, fizemos também lá para Confins, ela é uma lógica de criar essa estrutura sistêmica de receitas e de deflagrar um processo de mudar e romper com a lógica anterior. Eu acho que faz todo sentido que São José dos Campos seja revisto embaixo dessa ótica. Muito bem, vou pedir licença aqui aos nossos convidados que estão participando do debate aqui,
que está falando hoje sobre o tema aeroportos regionais, a gente vai fazer um intervalinho, então, de 5 minutinhos no máximo, e a gente volta para a segunda e última etapa do debate logo mais. Até já.